Olá, meus irmãos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, com muita saúde e se protegendo. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 10, Jeremias e seus diálogos com Deus. E essa lição se encontra em vários textos do livro de Jeremias. Ela se encontra em Jeremias 11, de 18 a 23, 12, de 1 a 4, 15, de 15 a 21, 17, de 14 a 18, 18, de 18 a 23, 20, de 7 a 18 e 33, de 1 a 3. Assim sendo, é claro que nós não temos condições de estar lendo todos esses capítulos, mas eu espero que os irmãos já tenham estudado a lição em casa e já tenham lido todos esses capítulos para a gente poder conversar um pouco sobre Jeremias e seus diálogos com Deus. Mas antes de iniciarmos a nossa lição, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai querido, por tua bondade, por tua misericórdia para conosco, Senhor. Nós te pedimos nesse instante, ó Deus, que o teu Espírito nos ensine a tua palavra de acordo com a tua vontade, ó Pai. Que o Senhor Jesus esteja, ó Deus, nos ensinando a viver de acordo com a tua vontade todos os dias da nossa vida, instruindo os nossos passos, Senhor Deus, de acordo com a tua boa vontade, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, pela nossa nação, Senhor, que está passando por essa pandemia, ó Deus, e que dificulta, ó Deus querido, o relacionamento social, Senhor amado, mas que o Senhor Jesus esteja nos guardando desse vírus, Senhor Deus, protegendo os teus servos, ó Deus, e protegendo toda a nação brasileira, Senhor. Consolando o coração daqueles, ó Deus, que estão enlutados, que já perderam, Senhor Deus, entes queridos por causa dessa enfermidade. Que o Senhor Jesus esteja, ó Deus, consolando o coração de cada um. Nesse momento, ó Pai amado, nós te pedimos por todos os membros da IBCT, que o Senhor Jesus esteja guardando, ó Deus querido, e que muito em breve nós possamos estar reunidos no templo para louvar e adorar o teu santo nome. Nós te pedimos todas essas bênçãos, ó Deus, e perdão pelas nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, nós não temos condições de estar lendo esses textos, mas creio que os irmãos já leram em casa, e nós vamos falar um pouquinho sobre Jeremias e seus diálogos com Deus. O que a gente percebe é que Jeremias era absolutamente honesto com Deus, em relação aos seus sentimentos, em relação às suas dores, à sua tristeza. Tudo ele colocava diante de Deus com honestidade impressionante. Às vezes, os diálogos de Jeremias com Deus nos parecem até assim meio petulantes. Na verdade, ele não tinha meias palavras com o Senhor. Ele simplesmente expunha com honestidade, com verdade, aquilo que ele estava sentindo. Então a gente pode aprender muito com Jeremias. A mensagem de Jeremias também ao povo de Judá e às outras nações não eram mensagens agradáveis ao ouvido. Isso nos ensina que muitas vezes a mensagem do Senhor pode não ser agradável para quem está ouvindo, mas ela é necessária ser transmitida de acordo com aquilo que o Senhor concede ao seu servo. E Jeremias, ele era muito íntegro em dizer ao povo exatamente aquilo que o Senhor esperava dele. Ele era uma pessoa muito perseverante, e apesar de todas as lutas que ele passou no seu tempo profético, no seu tempo em que ele era o profeta da nação de Judá, ele passou por inúmeras lutas que nós vamos perceber, nós vamos entender agora na lição, nesse estudo, mas mesmo assim ele perseverou em fazer a vontade do Senhor. E é isso que é importante na vida do servo do Senhor, além de servir, perseverar, além das dificuldades que possamos enfrentar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Jeremias e a história do reino de Judá um pouquinho, né? Na história do reino de Judá, após a morte de Salomão, todos se lembram bem, conhecem essa história. Salomão morreu, seu filho o sucedeu no trono, e foi exatamente aí que aconteceu a divisão de Israel, né? A divisão da nação de Israel. Logo, assim que o filho de Salomão assumiu o trono,
aconteceu essa divisão por um mau conselho seguido pelo rei, por Roboão. Depois dessa divisão do reino, houve 4 declínios religiosos em Judá e 3 reavivamentos. Josias, que reinou de 640 a 609 a.C., foi o último rei bom. Foi nessa época que Josias encontrou o rolo da lei e promoveu um reavivamento na nação de Judá. Mas esse reavivamento não foi assim um reavivamento de todo o coração. Na verdade, ele foi um reavivamento bem parcial. Josias tentou e fez o que podia, derrubou alguns altares, mas mesmo assim o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios a alguns outros deuses. Então a história judia, depois de tudo isso, é um declínio moral, político e religioso constante, que culmina no exílio para a Babilônia. Este período final de declínio foi o período do ministério do profeta Jeremias. O livro de Jeremias ganha o título de seu autor humano. Lá no primeiro versículo, Jeremias 1:1 diz: as palavras de Jeremias. Jeremias também fala mais de sua própria vida do que qualquer outro profeta. Ele fala sobre seu ministério, as reações das suas audiências, as provações e seus sentimentos pessoais. Jeremias nasceu em cerca de 640 a.C., na cidade de Anatote, na tribo de Benjamim, a uns 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Essa cidade de Anatote era uma cidade separada para os sacerdotes e levitas. Hoje, esta cidade chama-se Anata. Jeremias nunca se casou, como um exemplo para Judá, que na verdade era uma nação que estaria isolada, viveria sozinha, apesar de estar procurando a ajuda do Egito. Essa ajuda nunca chegou e ela teria que passar por suas dificuldades absolutamente sozinha. Era para exemplo de Judá que Jeremias nunca se casou. Jeremias realizou um ministério voltado principalmente para o próprio povo de Judá. Apesar de alguns capítulos do seu livro, ele se dirigir a outras nações. Ele suplicou a seus conterrâneos que se arrependessem e voltassem para Deus. Mas como isso não aconteceu, o juízo de Deus era inevitável sobre a nação de Judá. Como não aconteceu o arrependimento necessário para que o juízo de Deus fosse evitado, Jeremias acabou arguindo com seus conterrâneos para que eles não resistissem aos invasores, ou seja, aos babilônicos, mas que eles se entregassem, evitando assim toda a destruição da cidade e grande número de morte. O ministério de Jeremias se estendeu por 5 décadas. Começou no 13º ano do rei Josias e se estendeu até depois da queda de Jerusalém diante dos babilônicos, em 586 a.C. Após essa data, Jeremias foi forçado a fugir com o remanescente de Judá para o Egito. Possivelmente, ele ainda permanecia em seu ministério em 570 a.C. Uma nota rabínica declara que, quando a Babilônia invadiu o Egito em 568 a 567 a.C., Jeremias foi levado cativo para a Babilônia. Ele teria sobrevivido até escrever a ação final do livro por volta de 567 a.C., na Babilônia. Nessa época, o então rei de Judá, Jeoaquim, cativo na Babilônia desde 597 a.C.,
ganhou a liberdade em seus últimos dias. Jeremias, caso ainda estivesse vivo, ele tinha por cerca de 85 ou 90 anos de idade. Quando a gente olha alguns estudos sobre Jeremias, quando você procura mesmo na internet, você vai ver que muitos dizem que Jeremias morreu no Egito. Mas MacArthur, ele diz exatamente isso, porque ele cita essa nota rabínica que diz que Jeremias, ele não morreu no Egito. Ele foi levado cativo para a Babilônia quando os babilônicos venceram o Egito. Então, quando você pesquisar, em sua maioria vai dizer isso, tá? Que ele morreu no Egito. Mas no comentário bíblico de MacArthur, ele nos dá essa informação. Embora sendo de linhagem sacerdotal, ele nunca exerceu o sacerdócio, pois Deus tinha outros planos para Jeremias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Jeremias 1, 4 e 5. Nova tradução na linguagem de hoje. Ele nasceu e cresceu no reinado de Josias e teria presenciado a grande reforma desse rei, cujo lamento fúnebre também escreveu. Esse lamento fúnebre se encontra em 2 Crônicas 34 e 35. O plano de fundo da vida do profeta, de todo o seu livro e de toda a Bíblia é a aliança entre Deus e seu povo. Essa aliança era refletida no relacionamento entre marido e mulher e no Novo Testamento entre Cristo e sua igreja. Aí a gente vê aqueles versículos que são bem conhecidos de todos nós. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Efésios 5, 23. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Efésios 5, 22, 25. Essa aliança que Jeremias trata, que toda a Bíblia trata, ela era garantida pela fidelidade do Senhor, mas como uma aliança, não era somente a fidelidade do Senhor. O Senhor também exigia a obediência de todo o povo. Como uma aliança precisa de duas partes e compromisso das duas partes. O compromisso de Deus era a sua fidelidade, como ele é fiel até hoje, ele não tem como ser infiel. Mas o povo também precisava ser obediente ao Senhor. Todo Israel violava essa aliança. Quando você estuda as leis, que são mais de 516 leis que deveriam ser observadas, então a gente percebe que não tinha a menor chance do povo cumprir tudo aquilo. Então o povo de Israel constantemente violava a lei. O rei Josias renovou a aliança e conclamou o povo a fazer o mesmo. O povo prometeu, o povo se animou, o povo é como quando aparece um líder que conclama o povo a fazer tal coisa, o povo se anima, né? E tal, aquele primeiro momento, e o povo diz que vai fazer, assim aconteceu com o povo de Judá. Mas foi só da boca para fora. Por isso, as palavras mais usadas no livro de Jeremias são mentira, traição, infiel e os seus sinônimos. A dupla tarefa de Jeremias era arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. E depois edificar e plantar. O uso divino de 4 sinônimos para destruição e só 2 para edificação indica que a mensagem
de Jeremias devia ser predominantemente de advertência sobre o juízo vindouro. Ou seja, a mensagem de Jeremias não seria bem aceita, porque ninguém aceita com tranquilidade alguém que vem dizendo que toda a cidade será destruída, que seus filhos serão mortos, que vai haver fome, que aquela cidade vai virar um caos total. Então as pessoas não aceitavam bem a mensagem que Jeremias tinha que transmitir à sua nação. Na segunda, figuravam as promessas maravilhosas da nova aliança, ratificada pelo sangue de Cristo, e cuja obediência se tornava possível pelo Espírito de Deus a habitar no coração de quem crê. Então a nova aliança, ela se torna bem mais fácil de ser cumprida, porque Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei se cumpre em Cristo Jesus. Então a próxima aliança, o Novo Testamento, é muito mais tranquilo para ser cumprido, porque Jesus cumpriu tudo aquilo da lei mosaica por nós e sofreu e padeceu por nós na cruz do Calvário. Toda a vida de Jeremias foi um diálogo com Deus, e como um diálogo precisa de duas pessoas, né? Um falando, o outro respondendo. Então nós vamos ver as respostas, não somente os diálogos de Jeremias, mas também as respostas que o Senhor dá a Jeremias em cada momento que ele reclama, que ele tem dúvidas, que ele chora, o Senhor responde a Jeremias. E a gente sabe que é muito bom falar com Deus de forma sincera, honesta, expor a Deus todas as nossas dúvidas, as nossas alegrias, os nossos desejos, de uma forma muito sincera com o Senhor. Porque o Senhor, Ele nunca age de outra forma para conosco, né? O nosso Deus é um Deus sincero, um Deus fiel, um Deus honesto. E Ele espera que nós também sejamos assim. E Jeremias nos ensina que nós podemos falar com o Senhor de uma forma muito honesta. Às vezes, Ele vai nos parecer petulante, arrogante, e a gente fica pensando, como é que Jeremias tem coragem de falar assim com Deus? Jeremias não devia estar muito normal, mas ele estava normal, ele estava apenas colocando, abrindo seu coração para o Senhor. Nas respostas que o Senhor dava a Jeremias, ele consolava, desafiava, corrigia e moldava o profeta para torná-lo instrumento mais útil na obra do Senhor. A primeira conversa entre os dois ocorreu na ocasião da chamada de Jeremias. Assim como Moisés, como Isaías, Jeremias também tinha uma desculpa. Jeremias se achava muito jovem. Ele achava que ele ainda era uma criança, que ele não tinha a menor condições de exercer tal ministério, o ministério profético. Ele disse, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Ao longo da minha vida cristã, o que eu percebo, meus irmãos, é que se você arruma uma desculpa para o Senhor, hoje você sempre vai arrumar uma desculpa para o Senhor. Tem gente que diz assim, eu não posso fazer nenhum serviço na igreja, porque eu trabalho fora a semana toda. Pois eu te digo, mesmo que você trabalhe fora a semana toda, quando você se aposentar, você ainda não vai poder fazer nada para o Senhor. Porque isso é uma experiência que eu tenho tido. As pessoas arrumam sempre desculpas, ou eu não sei qual é o meu dom, eu vivo muito cansado, os meus filhos são pequenos, não consigo, não tenho aptidão para isso. As pessoas sempre arrumam desculpas para não servir ao Senhor. Mas se nós somos servos, nós precisamos servir. Ou então nós nos tornamos servos inúteis.
Jeremias, ele tinha também essa desculpa: eu ainda sou muito jovem. Mas Deus lhe respondeu da seguinte forma: não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Jeremias 1, de 8 a 10. A oração de Jeremias ao enfrentar a morte. Jeremias, ele expõe com clareza como se sentia e pede justiça além de proteção. E se teve algo que Jeremias enfrentou, foi a morte. Ele enfrentou a morte através do povo, de reis, de sacerdotes, até seus próprios familiares falavam mal dele. A Bíblia nos diz que até seus familiares falavam mal dele pelas costas. Então Jeremias enfrentou todo tipo de dificuldade possível. Jeremias, ele é conhecido por alguns como o profeta chorão. Ele diz assim: eu gostaria que a minha cabeça fosse como um poço de água e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. Vocês se lembram que eu disse que o ministério de Jeremias, que ele exerceu esse ministério durante 5 décadas. Então Jeremias fez inúmeras profecias e ele viu essas profecias se cumprindo. E não eram boas profecias porque o povo de Judá se recusou a se arrepender. Então Jeremias viu a destruição da cidade, a morte dos jovens, dos velhos, das crianças. Ele viu a cidade padecendo fome. Então como não chorar em tais circunstâncias, né? Então Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, mas não é à toa que Jeremias derramava muitas lágrimas. No entanto, apesar de ser conhecido como profeta chorão, ele mostrou que tinha enorme convicção do seu chamado. Jeremias era homem de notáveis contrastes. Era ao mesmo tempo gentil e tenaz, afetuoso e inflexível. Nele, as fraquezas da carne contendiam com as energias do espírito. Sua vida evidencia como era forte e determinado para cumprir o que Deus esperava dele. Sua perseverança era a chave do seu sucesso. Quando você lê o livro de Jeremias, você realmente fica pensando como Jeremias era perseverante. Porque diante de todo o sofrimento, ele não hesitava em proclamar a mensagem do Senhor àquele povo. Ainda que essa mensagem estivesse bem longe daquilo que o povo gostaria de ouvir. Ainda assim, ele se colocava como instrumento diante de Deus e não tinha receio de proclamar, de ser um instrumento útil e verdadeiro nas mãos do Senhor. E assim sendo, a gente está falando tanto sobre os sofrimentos que Jeremias passou, o que Jeremias sofreu. Então a gente vai ver agora um pouquinho sobre as provações que Jeremias enfrentou. Eu vou citá-las e vou citar o texto bíblico, porque não dá para ler todos, mas você pode ler aí na sua casa. Jeremias, ele sofreu provação por ameaça de morte, lá em Jeremias 11, de 18 a 23. Provação por isolamento, Jeremias 15, de 15 a 21. Provação por tortura no tronco, Jeremias 19, 14, 20, 18. Provação por prisão, 26, 7 e 7, 24.
Provação por oposição, Jeremias 28, de 10 a 16. Provação por destruição, 36, de 1 a 32. Provação por violência e encarceramento, 37, 15. Provação por fome, 38, de 1 a 6. Provação por correntes, 41. Provação por rejeição, 42, 1, 43, 4. Então, todas estas foram provações que Jeremias passou. E não foi nada fácil. Jeremias foi torturado no tronco, foi jogado num poço. Nesse poço não havia água, mas havia muita lama. E Jeremias se afundava. Ali também ele passava fome, né? Até que ele foi tirado desse poço. Então Jeremias sofreu todas essas provações e ganhou esse apelido de o profeta chorão. Mas como não chorar, meus irmãos, diante de tanta luta pela qual ele passava, não é mesmo? Nós não choramos diante das nossas lutas, né? Que são bem menores do que as que Jeremias passava. E ele tinha toda a razão de chorar. As lágrimas de Jeremias não eram lágrimas de uma pessoa manhosa ou sem um porquê, né? Tinha um porquê dessas lágrimas. Jeremias sofre porque o povo seria castigado. Ele alertava o povo sobre o perigo iminente se continuassem adorando falsos deuses. Deus os castigaria se não parassem de prestar culto a deidades pagãs. A idolatria do povo de Judá foi um tema importante na mensagem do profeta, que foi um proclamador do julgamento de Deus. Apesar de o povo desprezar seus alertas, ele próprio sofria com a aproximação do castigo de Deus sobre eles. O povo de Judá estava numa idolatria, num paganismo tão grande que eles tinham retomado o sacrifício de crianças. Eles sacrificavam as crianças a esses deuses falsos. Então é claro que isso doía no coração de Jeremias, mas também doía porque apesar da sua mensagem para que o povo se arrependesse, o povo continuava com o coração obstinado e continuava adorando e servindo a falsos deuses. E ele sabia que o castigo iminente era inevitável caso não houvesse um arrependimento. E como o povo não se arrependia, Jeremias sofria porque ele via que o juízo de Deus viria sobre toda a cidade, sobre todo o povo, sobre toda a nação. Jeremias diz assim: "Ah, minha aflição, eu me contorço em dores. Ó paredes do meu coração, o meu coração se agita, não posso calar-me, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o tumulto da guerra. Um desastre sobre outro se anuncia, porque toda a terra já está arrasada. De repente foram destruídas as minhas tendas e no instante as minhas lonas. Até quando verei a bandeira e ouvirei o som da trombeta?" Jeremias 4, 19 e 22. Jeremias sofre porque queriam matá-lo. Em algumas oportunidades, a vida de Jeremias correu perigo. Pessoas dentre o povo planejaram sua morte. Como eu disse, eram o povo, pessoas do povo, eram reis, eram sacerdotes, pessoas lá da cidade de Jeremias de Anatote. Todos eles planejaram matar Jeremias. Gente para matar Jeremias é o que não faltava, mas só que eles não sabiam que Jeremias tinha um escudo protetor que era o nosso Deus. Deus protegia Jeremias e o livrava de todos os perigos, ainda que ele passasse por todas essas dificuldades que nós já falamos. Mas Deus não permitia que essas pessoas tirassem a vida de Jeremias.
O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Veja bem, Jeremias ele declara que ele era tão ingênuo que ele não sabia que o povo estava planejando maldades contra ele e a ponto de desejar matá-lo. E ele, na sua ingenuidade, não sabia. Então ele fala que o Senhor Deus me contou. Deus precisou contar a Jeremias, porque Jeremias continuava muito ingênuo, sem saber que aquele povo estava querendo destruí-lo, acabar com a sua vida. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: você vai morrer por causa disso. Jeremias 26, 7 e 8. Veja a situação de Jeremias. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. Vejam bem do que Jeremias ele era acusado. Já estava havendo o cerco, babilônico, e eles achavam que as mensagens de Jeremias iam fazer com que os poucos soldados que ainda restavam desanimassem, perdessem as suas forças. Então eles acusavam Jeremias disso. Apesar de Jeremias ter insistido com o povo durante décadas para que eles se arrependessem e deixassem todo aquele paganismo de lado e voltassem o seu coração para o Senhor. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas, não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Como eu disse antes, quando ele foi colocado nesse poço, não havia água na cidade, mas estava cheio de lama e ele se atolava na lama. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdote para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Jeremias 18, 18. Na verdade, eles nunca ouviram o que Jeremias dizia. Se eles tivessem ouvido o que Jeremias dizia, eles teriam se arrependido. E Judá, a nação de Israel, Israel do Sul, porque Israel do Norte há muitos anos atrás que já havia sido destruído, não teria sido levados cativos para a Babilônia. Então eles nunca ouviram, apesar desse versículo deles falarem que haverá sempre profetas, haverá sempre sábios que eles poderão ouvir, mas eles se recusavam a ouvir a mensagem que lhes era transmitida. Mais uma vez, a vida de Jeremias foi poupada. Não obstante, é difícil imaginar que essas circunstâncias todas pelas quais ele passava não causassem grandes tensões e sofrimentos a Jeremias. Ele sofria ameaças de morte, conspiração e planos para acabar com a vida. Com tudo isso, com certeza, quem passa por essas coisas, tem um sofrimento muito grande. Situações assim desgastam e tiram a paz de qualquer pessoa. Qual a pessoa que ficaria em paz sabendo que toda uma nação está querendo tirar-lhe a vida? Por mais que ele se dedique a amá-los, por mais que ele se dedique a pedir que eles se arrependam, por mais que ele inste com essa nação continua obstinada.
Então é claro que Jeremias sofria muito com tudo isso. Então, Jeremias ele faz uma oração ao Senhor. Ele diz: então eu orei assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que se continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. Jeremias 11, 21. Onde Jeremias nasceu? Vocês se lembram que eu acabei de dizer lá no início da nossa lição? Ele nasceu em Anatote, porque ele era de linhagem sacerdotal. Anatote era a cidade separada para os sacerdotes e levitas, e eram exatamente os seus conterrâneos desejando matá-lo, porque ele estava pregando em nome do Senhor. Então, o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles: eu os castigarei. Os seus moços serão mortos na guerra, e os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles, quando chegar a desgraça que eu vou mandar cair sobre o povo de Anatote. Jeremias 11, 20 e 22, 23. Então Deus responde dessa forma a Jeremias. Esse tipo de oração que Jeremias acabou de fazer, a gente encontra muito em Salmos também, né? Esse tipo de oração. Tem um nome, eu que me esqueci agora, mas tem um nome, orações imprecatórias, se não me engano. Tem muito em Salmos, né? Quando a pessoa ora para que seus inimigos sejam completamente destruídos. Jeremias orou assim e Deus respondeu e disse que Anatote seria completamente destruída, né? Essa foi a resposta de Deus à oração feita por Jeremias. Apesar de toda a dedicação e fidelidade de Jeremias ao anunciar a palavra de Deus, em alguns momentos ele tinha dúvida dos cuidados de Deus para com ele, diante de todas as perseguições que sofria. Veja bem, ele era um ser humano como nós. Jeremias também tinha suas dúvidas. A angústia era intensa e contínua. Ele expõe suas dúvidas em oração diante do Senhor. Ele dependia de sua proteção e de seu terno cuidado, mas em sua oração ele diz: veja bem a coragem que Jeremias tem a orar. Ele diz: por que te tornastes para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Olha bem a coragem de Jeremias de dizer para o Senhor que o Senhor se tornou para ele como um leito de rio seco, sem água. De que serve um rio, um leito seco de um rio, né? Não serve para nada. Se a gente está com sede, chega no leito, mas o leito está seco, de que não serve aquele leito seco? Não serve de nada, né? Era assim que o profeta se sentia em relação à proteção de Deus. Devia ser, diante de todas essas dificuldades, né, que ele passava. É claro que ele em alguns momentos ficava em dúvida se o Senhor estava mesmo protegendo-o ou não. Aí vem a resposta de Deus. Se Jeremias foi franco com o Senhor e teve essa coragem de dizer isso porque te tornastes como manancial sem água, o Senhor foi tão franco quanto Jeremias. O Senhor disse para ele, ao avaliar a oração, Deus ao mesmo tempo avalia a situação espiritual de quem está orando. A resposta de Deus para Jeremias foi que ele se corrigisse e se arrependesse. Deus não passou a mão na cabecinha de Jeremias quando ele disse isso para Deus, não. Deus disse, você se corrija, você se arrependa de tais palavras para continuar sendo o meu profeta, o profeta do Senhor.
Aí Jeremias faz mais uma oração de dúvida. Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Jeremias 12:1. Essa interrogação de Jeremias para com o Senhor, por que os maus prosperam, por que os maus ficam ricos, por que tudo lhes corre bem, parece que eles não passam por nenhuma dificuldade, por nenhuma tristeza, parece que eles vêm mesmo ao mundo a passeio, né? Parece que eles estão aqui passeando num belíssimo jardim, colhendo todos os frutos possíveis, vivendo uma vida invejável. Aí vem, mas Deus, né? Esse questionamento de Jeremias não era novidade nenhuma para Deus, né? Jó, Asaf e Abraão já o tinham feito antes. Essa oração é similar àquelas encontradas lá no livro de Salmos, lá no Salmo 73, né? Asaf reclama exatamente disso, que ele não consegue entender por que os maus prosperam tanto, por que nada de ruim lhes acontece. É o cúmulo de coragem e franqueza. A gente sabe que Jeremias tinha uma coragem, uma franqueza para com o Senhor, assim que talvez nós não tenhamos, né? Mas a necessidade que arrancou tal questionamento também era grande. Ele precisava ter certeza da justiça de seu Deus. Aí vem a resposta do Senhor. O Senhor respondeu a Jeremias dizendo que se ele se cansasse das provações menores e desejasse desistir, o que então faria quando as batalhas ficassem piores? Deus, ele compartilha com o profeta a sua dor, a dor de ver a destruição do seu povo amado por causa da sua rebeldia para com Deus. Deus nunca rejeita a dúvida honesta. Jó, Abacuque, Jeremias expuseram suas dúvidas a Deus, que ele respondeu com revelações muito além do que podiam pedir ou pensar. Na presença de Deus, a dúvida pode ser um degrau para uma fé maior e mais forte. Clame a mim, Jeremias 33, de 1 a 3. Nesse momento, a gente vê uma situação diferente. A gente vê sempre Jeremias orando, orando, Deus respondendo. Jeremias orando, Deus respondendo. Aqui a situação se inverte. Deus pede a Jeremias que clame a ele. Clame a mim. Jeremias 33, de 1 a 3. Aí tem a previsão da restauração de Israel. Deus pediu pela oração de Jeremias. Deus promete resposta maravilhosa. A resposta que Deus promete quando ele pede a Jeremias que clame a ele, a resposta é a restauração de Israel. Uma nova aliança, o Messias, da linhagem de Davi. Ele é o rei cujo governo começa imediatamente após a sua segunda vinda. Nós sabemos que a nova aliança que foi realizada e cumprida em Jesus Cristo, que esse Jesus Cristo voltará e que esse seu reinado vai ser eterno, né? A gente sabe disso e a gente anseia pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E que seu governo começa após essa segunda vinda. A promessa era tão certa quanto o surgimento da noite e do dia. Então Deus, nesse momento, ele fala que essa promessa é tão certa que ela vai se cumprir quanto o surgimento da noite e do dia. Anoitece, vem o dia, né? Amanhece, anoitece. Isso nunca termina enquanto houver mundo. A promessa de Deus, como eu já disse na aula passada, as promessas de Deus, muitas delas já se cumpriram, outras estão em cumprimento e outras irão se cumprir. Isso é uma certeza. Os diálogos de Jeremias com o Senhor nos mostra que nós podemos ser sinceros com nosso Deus.
que em nossas orações, é claro que eu não digo que você vai, na oração pública, você vai expor todos os seus sentimentos diante do Senhor. Mas quando Jesus nos diz que a gente entre no nosso quarto, fecha a nossa porta, você tem todo o direito e você tem toda a situação ideal para colocar-se diante de Deus de um modo muito honesto, muito sincero, dispor suas dúvidas, dispor suas tristezas, suas angústias, aquilo que você necessita para a sua vida, os seus desejos, aquilo que você está sentindo falta. Você pode chorar diante do Senhor, você pode rir diante do Senhor, você tem liberdade, porque em Cristo nós temos essa liberdade, né? O véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao nosso Deus. Então que nós possamos aproveitar esse livre acesso para abrir o nosso coração diante do Senhor. Era essa a lição que nós tínhamos hoje. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, porque eu aprendi muito ao estudá-la, ao elaborar esse estudo, eu aprendi demais. Eu espero que lhe seja útil para você, para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja e que lhe dê uma ótima semana. Um abraço a todos. Amém.